Pessoal, estamos de volta aqui, comandante que fez suas peripécias com o ultraleve, mas comandante, você voou T6, assim me falou, né? Quando eu estava fazendo as minhas horas para fazer o comercial, eu voava como mecânico de voo 707. E um amigo meu voava lá também, o comandante Osório, e ele comprou o primeiro T6 civil que a FAB vendeu. Disponibilizou. Pô, que o Brigadeiro legal. Martinho até foi buscar o T6 para a gente lá em Lagoa Santa. Qual que era o prefixo, você lembra? PT KQX, Kilo Quebec X-Ray. Um grande voador de T6 no Brasil Civil foi o Carlos Edo, nos deixou há pouco, mas a esposa dele, a Mônica Edo, mantém a lenda, porque ela voa também, ela é a número 2, né? A Mônica é demais, ela vai vir aqui no programa, já falou para mim. O Carlos Edo é uma lenda do circo voador. Sim. Mas aí o Osório me emprestou o avião, desde que eu pagasse o estacionamento e a gasolina, e com isso eu ia para Jacarepaguá e ficava esperando quem queria fazer acrobacia. Por quê? Logo que eu estava me adaptando ao avião, ainda mal voava reto horizontal, começava a me arriscar aos tunozinhos. E tal. E num desses tunões, eu estava preocupado em sair na referência que eu tinha iniciado, então eu estava olhando ali a pau e bola para fazer uma manobra coordenada e tudo. Quando eu fui olhar, eu vi umas sombras passando, né? Aí eu imaginei, a asa passou pelo sol e tal, imaginei. E quando eu levantei a cabeça para olhar a referência, para ver se eu precisava corrigir alguma coisa no leme, tinha avião por tudo quanto é lá. Mas como assim? Você passou dentro de um centro? Como é que foi? Nada, eu estava do lado do Jacarepaguá, num descampado. Que casualmente, depois eu soube, a Esquadrilha da Fumaça treinava ali. Quer dizer que você foi fumaceiro, então, Não, por um tempo? Aí quando eu olhei para o lado, tinha avião por tudo quanto é lado. E tinha um que estava com a asa entre o meu bordo de fuga e o estabilizador, aqui pertinho de mim. Eu mal voava reto horizontal, aquilo me assustou sobremaneira. Quando eu olhei para o lado, estava lá escrito Tenente Coronel Braga. Eu digo, cara, estou perdido. Só o homem. Eu estraguei o treino deles aí. O que eu vou fazer? Aí ele fez sinal para mim. Eu digo, não tem. Vamos para lá. Ai. Gelou a barriga ou não? Claro, pô. Eu digo, que droga, né? Aí fui devagarinho e ele voando, a esquadrilha toda voando comigo. Quer dizer que você já foi um fumaceiro por um tempo limitado. Aí eu disse, eu não vou perder, Manicaca, eu não vou perder de passar no aeroclube com a esquadrilha da fumaça a reboque, né? Aí fui. Fui lá, entrei na perna do vento, os outros 3 foram embora. Um passou com a asa aqui por cima de mim, que eu nunca vi um avião tão perdido, foi embora para o Santos Dumont. E o Braga continuou comigo. Não arriou os trem de pouso, eu também não arriei o meu. Claro. E aí ligou a fumaça, eu digo, é o êxtase, é o paraíso do Manicaca. Que legal. Entrei na base com ele, claro. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha carreira toda. Entrei na base com ele, demos um raso sobre a pista, e eu achei que já estava quase pegando a minha hélice no asfalto. Quando eu olhei, o Braga estava mais abaixo ainda. E você estava de líder ou ele estava de líder? Ele estava na frente. Não, ele estava do meu lado, ele entrou na minha ala aqui. Aí chegamos, aí depois ele passou para frente, e aí tudo que ele fazia, eu fazia igual. Quer dizer, quando baixou os trens, eu baixei o trem. O T6, o KQX era G. Não precisava da bombinha para baixar. Não precisava o push que ele chamava. Só? Precisava baixar. E o dele era o D. Então, quando ele baixou o trem, eu baixei o meu também. Aí a atitude dele, eu fui fazendo igual. Então, ele pousou um pouquinho na minha frente, foi um dos melhores pousos 3 pontos T6 que eu fiz. Mas a liderança, né? Claro. A liderança é muito legal. Aí chegamos lá e eu disse, agora vamos à bronca, né? Vamos aguentar que droga que deu aí. O Braga era muito gentil. Ficamos amigos a vida inteira. Aí chegamos lá no estacionamento, poxa, vocês são da Varig, né? Eu soube que compraram um T6, vocês são os heróis, etc. Deixa eu dar uma olhada no avião e tal. Aí ele, então,
precisa alguém dar uma olhada nisso, eu tenho o meu mecânico lá, vamos fazer o seguinte, vamos para o Santos Dumont. Vamos comigo para o Santos Dumont. Quero que lá o pessoal olhe esse avião aí, para como é que está, o estado dele e tal. Eu digo, bom, então vamos. Eu não tenho rádio, tenho piloto privado. Então vamos comigo lá. Aí chegamos e pousamos ali onde a fumaça ficava estacionada, ali perto da Proa Norte. 1900 Isso foi 900 e lá vai cabelo preto, como diria meu amigo Vadico. 76. Tá. Aí, porque eu era noivo naquela época ainda, eu casei em 78. Aliás, a minha noiva atual, esposa de 41 anos, voou o KQX comigo e o motor parou na perna do vento, porque a válvula de ar quente empobreceu a mistura, ele parou, mas troca-tanque, magneto em ambos, bombeia, tudo, e ele partiu e posamos. Mas aí ele, olhou os ailerões, se você mudar esse esticador aqui, ele vai te dar mais curso, você vai virar mais rápido e tal, dá uma olhada, que ótimo, o Eli era o mecânico dele, não, olha aí, parece que está ótimo esse avião, não sei o que e tal. Aí eu telefonei para o Osório, disse, Osório, estou aqui no Santos Dumont com o carro que houve? Por quê? Como é que foi? Nossa, desespero. Eu digo, não, eu vim com a fumaça. O quê? Com a fumaça? Eu digo, não, vem para cá para você conhecer eles foram espetaculares comigo e tal. Aí o Osório foi para lá e fizemos uma amizade grande. Porque que legal. Mas na sua aviação, você não foi para caça, mas você teve alguma experiência em algum avião de caça, alguma coisa assim? Tive. Que, aliás, foi a realização de um sonho que eu... Porque você gosta da aviação militar mesmo, né? Gosto. Eu também gosto muito da aviação militar. Hoje em dia eu me satisfaz voando um jogo com realidade virtual de F-18, posando em porta-aviões, que você não fica nada a dever ao avião. É impressionante, os armamentos todos funcionam, é impressionante a fidelidade. Mas naquela época, num coquetel, o ex-ministro da Aeronáutica, o Mauro José Gândara, estava conversando, por que o senhor não foi para a aviação militar? Eu expliquei da descromatopsia e tal. Disse que o meu sonho era ter voado esses aviões de alta performance, etc., militares. Um dia eu vou ver se eu realizo um sonho teu pelo teus feitos aí na aviação, tudo. Fazer um voozinho de F5. Aí um dia me telefona o Coronel Biaçuz. Pô, Coronel Biaçuz, nossa. Coronel Biaçuz, um abraço para você. Ele é um dos maiores pilotos de F5 mais voado do mundo. É um cara muito gente boa, um cara muito... Eu agradeço ter falado dele, porque ele é fotógrafo. Ele adora fotografia. E nós viajamos juntos com a Quadrilha da Fumaça. Foi um grande prazer. Biaçuz, um abraço para você. Fumaça já, meu amigo, você é o cara. Desculpa meu entusiasmo, mas por favor. E aí ele me telefonou dizendo, olha, o Comando Geral da Aeronáutica me designou para fazer um voo com você e o diretor de operações, aí, o comandante Iete, em maio, na base aérea de Santa Cruz, o Esquadrão Pampa, lá, já te atendo. Já te atendo, Tchê. Desculpa, já te atendo, Tchê. Isso aí. Nós estamos em deslocamento lá no Santa Cruz, então marcou. E lá, eu estava lá, nós fomos ao simulador, ver o simulador do F5 que tinha lá, e depois conheci lá o piloto que ia voar comigo, que na época era o Major Cury, hoje em dia é Tenente Brigadeiro Cury. Gente finíssima. Gente fina. Eu não tenho amizade com ele, mas eu já estive amigo para a vida inteira. Ele até tem uma curiosidade, eu fui visitá-lo lá no Campo dos Afonsos, quando ele estava na Unifa, e ele gentilmente me levou até o Museu lá, o museu, onde está o VJM, o Eletra, que eu saí comandante. Então ele abriu o VJM, tirou uma fotografia
eu sentado lá Correu uma lágrima? Claro, pô, foi uma mudança, foi um atingimento de um sonho pueril. Mas aí nós fomos voar o F-5, né? E é uma coisa inesquecível. Né? E nesse voo nós batemos a barreira do som e tal, me deram um diploma. Que legal. O diabo foi querer tirar aquele anti-G, tudo. Complicado? Fora. Não, eu não queria. Você não queria mais sair, colou no seu. Eu queria dormir com aquilo, né? Eu até disse, tem um filme sobre isso, eu disse, eu nasci para isso, né? Foi uma realização de um sonho. Comando, você voou, você pediu licença da Varig uma vez, já era comandante, Você foi voar MD-11 na Coreia. Como é que foi essa história? Olha, uma coisa que a Varig estava com tripulante demais, porque tinha devolvido alguns aviões e estava dando licença sem vencimentos para quem quisesse sair. Quisesse ter uma licença. E a Korean estava contratando pilotos. Eu sempre tive curiosidade de ver como é que uma companhia asiática que estavam tendo os melhores resultados da indústria, como é que elas estavam, quais eram os procedimentos, como é que ela operava. E fora o atrativo de deixar a família morar nos Estados Unidos, os meninos estavam na pré-adolescência. Cresceram lá? Fazendo high school. Eu fiquei 3 anos lá, eu voava em Seul, eles ficavam em Los Angeles, mas eu vinha a cada 20 dias, eu vinha passar 10 em casa. E voltar para E eventualmente os voos, durante aquele período, algum voo para os Estados Unidos. Tinha voo para os Estados Unidos. Tinha. Como é que era o voo em cima da Coreia? Aliás, não só o voo, a operação devia ser muito diferente, né? Diferente, porque o coreano ele tem uma característica que eu acho que também é responsável por um sucesso industrial deles. Eles são muito focados, né? São. Então, eles não têm aquela concentração difusa de uma coisa, eles são muito diligentes e disciplinados. Você sabe, eu vou te fazer um cortezito aqui rápido. Quem fez esse painel para mim é um coreano que é realmente, que você disse, focado, o Jonas Chun. Eu agradeço para ele fez o painel com um carinho. E quando ele fez, eu falei, eu preciso do painel para amanhã. Ele foi lá e fez o painel nesse esquema mesmo, é o jeito dele. E aí pedi licença da Varig e fui voar na Coreia, que foi uma fase muito rica de aviação, porque eu voava tanto para Malásia, para Singapura, para Tailândia, para Indonésia, para China, Macau, para todo o Japão, para os Estados Unidos, e eventualmente ia a Chicago, ia a Nova York, você voava pelo polo para Seul, vendo a aurora boreal, e fazíamos um voo que via de Seul, Anchorage, Los Angeles. E a hora que você passava por Anchorage era 3h30 da manhã. Frio. Você imagina Anchorage às 3h30 da manhã no inverno. Que é isso? Além de vento fortíssimo, né? Tinha neve. Às vezes dava para você pensar o que eu estou fazendo sentado aqui. Como é que era o pouso na neve? Complicado? Era complicado porque quando tinha neve sob a pista, você quando dava o reverso empurrava a neve para frente nas velocidades mais baixas, né? E aí você às vezes escorregava um pouco, você contava mais com a freagem do reverso e você não via muito à frente, né? Ou seja, uma surpresa. Então, era uma surpresa você ainda ver o quanto sobrava de pista quando você tirava o reverso. Mas graças a Deus foi tudo bem. Tudo correu, tudo tranquilo. Mas foi no voo de Sydney para Seul, você passava pelo berço dos furacões do Pacífico. Então tinha voos que você passava por 2 furacões, né? Sim. Mas tudo tranquilo. Foi excelente lá. Eu lembro que no caso do Garcês, dele se perder e coisa e tal, que a Varig tinha mandado os Eletras para fazer esse voo, né? Não foram 2 Eletras, é isso? 2, foi. O prefixo do outro eu não me lembro. E o VJ Oscar, que na época eu estava fazendo mestrado na UFRJ, eles me convocaram para ir fazer com o
VJA ajudar na busca. Tiramos o VJA de Santos Dumont, fomos para Belém e voamos sobre o Rio Xingu, lá para cima, para Santa Isabel do Morro, atrás do coisa, e depois voltamos e um dos Eletras foi para a base aérea de Cachimbo para poder ajudar. Qual era a principal dificuldade de voar procurando um avião desse em cima do... Tinha que voar baixinho com o Eletras? Baixinho, era 200, 300 pés em cima do rio. É mesmo? Para ver, porque a gente esperava que algum sobrevivente, ou etc., se houvesse, tivesse vindo para a margem de algum desse rio, que era o rio mais próximo da região que se supunha que ele tinha pousado. E aí você acompanhava o rio vendo se encontrava algum vestígio. Agora, uma pergunta que é até meio complicada de fazer, mas você, na sua cabeça, no seu íntimo, você achou que eles tinham conseguido sobreviver? Porque eles tiveram muita sorte de cair naquele mato fechado e sobreviver. Era uma incógnita, porque pela descrição, pelas informações que se sabia que ele estava com muito pouco combustível, né? Que ele deve ter caído por falta de combustível. E isso diminuiria muito o perigo de incêndio e tudo. E o pouso na mata, com as características daquela região, sabe que é um pouso complicado. Né? Mas, por outro lado, se você não batesse de frente numa castanheira e partisse o avião, você vai perdendo as asas, trem de pouso, isso vai diminuindo. Tanto é que o avião parou em 18 metros. Pegou mais o lado do comandante Zilli do que do lado do comandante. Que ele era copiloto daquela época. E foi um acontecimento infeliz, foi fortuito, né? Mas, graças a Deus, sobraram algumas pessoas. Mas quem acabou achando, eles se procuraram, vamos dizer assim, que eles acharam um garimpeiro. Lugar, né? Foi um garimpeiro. Desbravou a mata. Entendi. Vocês não acabaram achando isso com o Eletra, é isso? Não, nós achamos. Nós vamos nas dois sentidos do Rio e não. Aí voltamos para Brasília, Rio, e um dos aviões foi a Cachimbo pegar os sobreviventes. Comandante, como é que apareceu a oportunidade de você ser o presidente da maior empresa aérea do Brasil? Aliás, não do Brasil, acho que da América Latina, talvez, naquela época. Bom, foi uma jornada, né? Eu era curador da fundação e estava descontente com o rumo que estava levando. Nós tínhamos entregues 32 aviões para a GE no estado, quer dizer, os aviões têm que ser todos os boletins, todas as revisões feitas para poder ser entregue. A GE tomou tempestivamente os aviões por falta de pagamento, etc., por dificuldade de relacionamento. E os credores, na época, exigiram que os executivos da Varig, que antigamente eram escolhidos por relações familiares, por relações de amizade, etc., fossem escolhidos por um headhunter internacional. Não sabia, quando cheguei lá me recebeu um sujeito de uma headhunter americana, e me recebeu lá no prédio da fundação onde seriam feitas as entrevistas e me disse, eu perguntei, olha, eu não sei, estou chegando de Los Angeles, não sei para que é essa reunião. Eu disse, não, você faz parte de uma lista que está sendo examinado para pretensas futuras nomeações para diretoria. Eu sou voz da oposição, da situação atual, etc. Não, mas seu nome está aqui. Então, também fiz a entrevista. Spencer Stuart era a companhia. E meu nome foi submetido ao Conselho de Administração da Varig para ser admitido como diretor de operações, não como presidente. Eu fui inicialmente diretor de operações. Depois disso, eu fui vice-presidente técnico, depois fui vice-presidente executivo e depois presidente. E aí, quando eu assumi, a primeira minha preocupação foi
falar com os credores mais coisas. Nós tínhamos devolvido os aviões e tínhamos uma dívida com a GE de 180 milhões de dólares. E o Alexandre Silva, que era o presidente da GE na época, que era meu amigo de longa data, ainda me disse, Luiz, você está empossado, você vai querer travar uma batalha dessa? Não, eu quero falar com o credor para saber. Então combinamos, fomos ao Doral. Como pagamos esse negócio, né? Fomos ao Doral Club lá em Miami, tinham 12 caras da GE e eu lá. Aliás, o Velich também, que era o diretor financeiro, foi comigo. E aí esse senhor, os primeiros 30 minutos, vociferou que ia arrestar os aviões, que ia acabar com a empresa, que ia 1 milhão de arrestos em todos os portos internacionais, etc. Falou porque, o que é pior, né? Que era. Eu fui calado, né? Ele me perguntou, isso, senhor Martins, o que é que o senhor está pensando? Eu digo, olha, aparentemente acho que foi um erro vir aqui, porque aparentemente os objetivos são diferentes. O direito de vocês é bom, vocês vão ter ganho de mérito, agora se vão receber, isso eu tenho dúvida, ou quase certeza que não. Se você está preparado para fazer um write-off no teu balanço de 180 milhões de dólares, porque o meu objetivo foi vir aqui para tentar uma consolidação dessa dívida e uma forma que a Varig pudesse pagar. E o que é que o senhor então recomenda que seja? Que seja formado um grupo para consolidar as dívidas da empresa e ver uma forma que pudesse pagar. Então foi feito esse grupo, chegamos a uma redução até para 80 milhões de dólares, com carência de 2 anos e 6 anos para pagar, desde que pagássemos religiosamente em dia. Isso por que foi a minha preocupação? A GIQES era a maior, a GIQES e a ILFC eram as maiores alugadoras de avião. Então tinha um contingente enorme. Então todas as outras menores seguiam o que ela decidia, porque economizavam essa estrutura toda de análise e mais ou menos iam no caminho que a GE ou a ILFC. E que funcionava. Que funcionava. Então a minha preocupação é o restabelecer as boas relações com esses grandes alugadores de avião. E assim foi feito. E nós víamos pagando religiosamente. Quando o Conselho de Curadores decidiu, contra a minha vontade pessoal, de caminhar para uma reforma, porque eu não queria a recuperação judicial. Por quê? Nós estávamos voando bem, boa regularidade, boa pontualidade. A minha estratégia era manter a Varig no nível que ela estava a todo custo. Os funcionários entenderam nessa época e se esforçavam. Tinha comandante que comprou água mineral para botar a bordo porque nós estávamos em dificuldade. Então, houve esse comprometimento e a minha estratégia era que mantivesse a companhia para o governo não ter a mínima motivo, a mínima desculpa para que dizer, não, ela quebrou por si só. E já houve na renovação das concessões uma grande rasteira na Varig, tiraram do DAC na época a concessão das licenças e passaram para a Casa Civil, e para a Gol e para a TAM eles renovaram por 15 anos e para a Varig só 7 anos. O presidente da Infraero, depois de ter voado com Lula para Manaus, chega em Manaus e diz que a Varig vai quebrar, que a Varig vai fechar. Imagina um sujeito que saiu de casa para comprar uma passagem na Varig e escuta uma notícia dessa. Enlouqueceu. E nós ainda vivemos 1 ano ou 2 depois dessa declaração. Então, esse tipo de coisa aconteceu com a empresa. Quando o Conselho de Curadores, isso eu digo pelo seguinte, o grande defeito foi ter sido vamos dizer, o precursor da tentativa de adotar as melhores práticas corporativas na Varig, num pronunciamento feito no colégio no dia 14 de maio de 1994, que propunha separar todos os poderes da fundação, da Conselho de Administração da Varig e da executiva da Varig. Uhum.
Porque com isso, com a proposta com a proposta de criação de um conselho de curadores, atiçou a ambição externa de controlar a Varig. Bom, é um conselho, a gente vai atacar e convence conselhos, etc. e tal. E não foi só no governo Lula. No governo Lula e principalmente no governo Lula, foi mais acirrado. Uhum. Mas já começou com o Fernando Henrique, que tinham vários membros no Conselho de Administração da Varig, indicados por ele, na nossa tentativa e já havia movimentos para ingerência na Varig, para tomar, tirar da Fundação Rubem Berta qualquer ingerência. Aí, o Conselho de Curadores, por que eu acho que foi isso difícil? Tal como acontece hoje na Câmara de Deputados e no Senado, as escolhas, porque a democracia é o melhor sistema que existe, desde que você saiba colocar bons representantes lá. Sim. E não representantes que pensem simplesmente no seu benefício próprio ou do seu círculo imediato. E na Varig aconteceu a mesma coisa. No momento em que pôde escolher, as escolhas nem sempre foram lastreadas em capacidade, em comprometimento, e sim na popularidade, naquele âmbito de relacionamento. A Varig atrapalhava a concorrência, basicamente isso. Sim. E alguém tinha que ajudar isso a acabar. Sim. É sim. isso. Vamos a falar Varig claro. tamponava o desenvolvimento de outros. Isso já desde que... Isso é uma história que eu gostaria de contar, desde a transformação de aviação de terceiro nível para a aviação de regular. Quando a Embraer queria lançar o Jet Class, precisava de um launching customer, um freguês para lançar. Lançou para a Varig. Então falou para a Varig e disse, olha, eu vou baixar uma determinação que só avião de 50 lugares, jato ou hélice, vão operar no Santos Dumont no VDC, voo direto ao centro, ok? Mas vocês têm que comprar os aviões da Embraer. Então, a Varig, através da Rio Sul, comprou 18 Jet Class, que pagava, em média, 120 a 130 mil dólares por mês por avião, tá? Para colaborar no lançamento do avião. Quando chegou menos de 2 anos, 1 ano e pouco, o ATAM, através do Rolim, queria voar o Fokker só com 50 assentos vendidos. E o DAC não deixou. Aí começou a pressão para botar o jato 737 no Santos Dumont. E aí permitiu-se que o 737, que na época era alugado por 90 mil dólares, operasse concorrendo nas mesmas linhas do Jet Class com 114 lugares. Aí, e a Varig segurou essa até terminar o contrato. E depois o Ministério da Defesa estava pressionando a Varig para renovar o contrato com o BNDES nas mesmas bases para continuar com o Jet Class. Não dava para continuar, porque vai continuar um avião de 50 lugares a 100 e tantos mil dólares. Nós fizemos até a revelia, pegamos o avião e deixamos lá no pátio da Embraer, depois do término do contrato Jet Class, que é esses aviões hoje em dia que estão servindo do grupo de transporte aéreo aí da coisa. Mas, quando o Conselho de Curadores achou que um choque de gestão seria conveniente para a Varig e que a nova sistema de recuperação judicial seria... Eu era totalmente contra isso. E por que você era contra isso? Porque, primeiro, era novo. Segundo, o sistema judicial brasileiro tem as suas complicações. Você estava mergulhando no escuro. Você não sabia quais eram os negócios que seriam feitos, quais eram as atitudes, que você reparar o que é bom, recuperação judicial, você separa o que é bom e separa o que é ruim. Aí vende os dois para... Não, era uma coisa ainda muito novo e muito desconhecido,
e fugia totalmente da estratégia de dizer, eu sou a Varig. Eu tenho uma história, eu tenho uma penetração e uma aceitação do público. Eu não posso me levar para isso. O governo deve a Varig, tanto é que já transitou em julgado a defasagem tarifária, que botava a Varig, se fosse pago, na condição de a companhia mais saudável da América Latina. E não aconteceu? Não aconteceu. O governo, muito pelo contrário, nós tínhamos muita dificuldade com combustível, não tivemos um centavo nos últimos 5 anos de financiamento de qualquer espécie do governo. E aí, como eu, no Conselho de Curadores, perdi de 5-2, só uma pessoa, o engenheiro Celso, que ficou do meu lado, os restos aceitaram essa lenda de que a recuperação judicial e um choque de gestão, que num governo do PT você botar oriundos do PMDB, que significaria a solução política para a companhia, com 1 milhão de promessas. Mas e aí eles fizeram, o que acontece? Por que tem um período de inflexão dessa curva de ascendente que a Varig vinha vindo, né? Eles acabaram por bem de não pagar aquelas prestações em dia, etc. E aí, que estava no contrato, que reverteria para as condições originais do negócio. E as outras companhias começaram a ver o que estava acontecendo. E aí vários lessores realmente quiseram tomar. E aí a Varig começa. Você pode ver, em maio de 2005, começa o mergulho da Varig. E aí houve várias, graças a Deus, eu sei só por jornais, por coisa, não me envolvi, só tem uma reportagem no Jornal do Comércio que eu me manifesto em 2006, eu já tinha saído absolutamente contra o leilão que estava havendo da Varig. Mas aí tem essas 1 milhão de negociatas por aí. Na época do leilão, quem que arrematou a Varig? Bom, arrematou a Varig, a Gol parece que comprou a Varig, a parte boa da Varig. E a parte, vamos dizer, com as dívidas, etc., ficou numa companhia que depois veio até a falência essa companhia. Tá? A Gol comprou marca, comprou a parte boa. E a Varig Log nessa situação, como é que ficou? A Varig Log, eu não sei detalhes muito grandes da Varig Log, porque... Era do mesmo grupo? É do mesmo grupo, sim. Mas eu não era o presidente da Varig Log. Ah, né? São presidentes separados. São presidentes separados. Entendi. Administrações completamente separadas. Comando, depois disso tudo, você foi fazer o que da vida? Bom, depois eu fiz uma consultoria, estava tratando da privatização do aeroporto lá de Campos. E aí, junto com meu filho, nós estamos tentando implementar aqui no Brasil uma coisa que existe na Alemanha, tem 3.000 plantas dessa na Alemanha, que transforma resíduos orgânicos em eletricidade. Lá no Ceasa, nós ganhamos uma concorrência para um terreno no Ceasa para transformar, porque o Ceasa produz 120 toneladas por dia de resíduos sólidos que vão para um aterro. Com toda a degradação que pode... Jogado fora, não é vendido nem nada. Vocês têm que comprar isso aí, não? Não. Você paga para deixar no aterro. Aí você pagaria para levar para lá e você transformaria em eletricidade. E o resíduo é zero, é simplesmente um adubo fertilíssimo, sabe? Mas tem uma dificuldade procurando investidores, porque não tem uma consciência de meio ambiente, de sustentabilidade ainda enraizada nesse meio de investidores. Então, nós temos dificuldade em quem entenda o relacionamento com entes governamentais e com a flutuação política que existe, mas faça uma coisa para o bem do meio ambiente e tudo. Então, eu tenho ajudado o meu filho nesse projeto. Mas aí eles vão fazer aqui uma usina? É uma usina, uma tecnologia alemã que tem mais de 3.000 plantas só na Alemanha, que produz de resíduos
sólidos, resíduos orgânicos e eletricidade. Quer dizer, E não vai poluir nada. Nada, pelo contrário. Exatamente, E com esse vai tratamento inadequado que tem se dado o lixo aqui. Quer dizer, seria uma iniciativa extremamente positiva, mas temos a dificuldade de sensibilizar investidores que têm dificuldade de lidar com entes governamentais, com a política em si, e ainda essa consciência ecológica e sustentável. Né? Mas pelo menos estou me ocupando. Né? Se ocupando de alguma coisa. Além de levar as netas no colégio todo dia. Legal. Comandante, obrigado pela sua presença aqui no canal. Olha, volta sempre que você quiser. Tá bom? Obrigado. Muito legal. Obrigado por me receber aqui e conhecer o gestor do canal que mais que eu gosto, porque é um canal que vê a parte humana da aviação, os envolvimentos das pessoas, as histórias. Eu sei como é que foi uma jornada nesse meio e gosto muito do teu programa e garanto que se houver reencarnação eu volto de piloto. Mas faz muito bem mesmo. Eu vou estar com uma espaçonave, né? Vai ser bem diferente. Mas se tiver, vai ser legal te entrevistar outra encarnação, então. Isso, tá marcado. Tá marcado, então. Gente, obrigado por participar do programa. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, manda sua mensagenzinha aqui pra nós. Mas os haters, né, comando? Os haters a gente não aceita aqui, a gente deleta. Valeu, até a próxima. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.